Agora, continuando nesse tema de família, gosto de também conversa com o representante do Ministério de Família da Igreja Nazareno, que está ali conosco sentado, que é o senhor Fernando Souza, que também é psicólogo clínico de profissão, e no queremos falar um bocadinho hoje sobre família, baseando no nosso tema de hoje, que é educação para valores. Mas antes disso, eu começava a perguntar ao senhor Fernando. Senhor Fernando, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom mas dia. com essa pergunta ali também. Dentro da Igreja Nazareno, o que foi feito de celebração para esse dia e nós trabalhamos sobre qual é a mesa? Bom dia para nós e para telespectadores. Eu te agradeço primeiramente o convite para estar ali nessa manhã e para falar um pouco sobre esse tema que é família. Hoje é Dia Internacional de Família, então nós é grato pela oportunidade que nos tem. Bom, a Igreja do Nazareno, né, e antes de mais para falar também, meu pastor na Igreja do Nazareno, e a Igreja tem, né, dado seu ênfase à família, sabendo que família, né, é a base da sociedade, né. Então, a nossa preocupação é, né, ter famílias saudáveis e trabalhando com famílias e para que não pode ter uma sociedade também saudável. No âmbito da comemoração do Dia Internacional de Família, né, eu tive no sábado um tempo de reflexão sobre família, que foi um fórum, onde que no lema foi famílias saudáveis para uma sociedade, não é, feliz, não é? Ou seja, quando não tem família saudável, não é, e tem felicidade, não é, para a família, mas estende também para a sociedade. E dentro desse programa, não aborda 3 temas que não acha que é pertinente, que tem sido também preocupação não só da igreja, mas de toda a sociedade civil e também do governo, não é? E o primeiro tema foi sobre paternidade e maternidade responsável, não é? No caso para hoje, ainda não tem um número de crianças sem registro, principalmente nesse caso o registro em nome de pai. Então que também acaba para despertar e desafiar um pouco, não é? E, hoje como é que é possível trabalhar a nível de comunidades onde a igreja está, para que pais, não é, seja responsável também nesse sentido, não é? No fala sobre no segundo painel sobre também e papel de pais na educação de filhos, tendo em conta os valores e princípios que devem ser ensinados desde cedo na lar, não é? E, por fim, o último painel foi sobre que modelo de família para a sociedade do século XXI. Nós sabemos várias ciências estudam também que há vários tipos de famílias que tem. Então, a ênfase foi também de não procurar aquela família que não crê também que a família ideal no sentido de que tem princípios e valores criados desde o princípio da criação da primeira família e quando Deus cria a primeira família. Então, foi isso que não aborda durante esse tempo. Mas também na Igreja de Achara de Santo Antônio, durante esse fim de semana, estive uma mini-semana também dedicado à família, com o Dr. Jorge de Barros, que é pastor também, mas até vive nos Estados Unidos. Ele é um palestrante internacional e então é também sempre e quase todos os anos, ultimamente acabamos por causa de Covid, mas estive ali nesse fim de semana, de quinta a domingo, onde que foi realizado também cultos para famílias, onde que foi apresentado, não é, esses princípios e valores que não estão importantes para a família. Gosto de não estar falando de psicólogo praticamente do senhor Fernando para falar para nós um bocadinho sobre qualquer estado, qualquer condição de famílias na Cabo Verde, que avaliação que não pode fazer de famílias na Cabo Verde e qualquer reflexão que um dia hoje deve trazer. Bom, o que não tem reparado, estudos está demonstra claramente que aquela família modelo que não está que é constituído por mãe, pai e filhos e que tem vários princípios estabelecidos desde o início,
esse tipo de família se está perde. Não tem mais famílias monoparentais, não é? Famílias desestruturadas praticamente, não é? Porque as várias outras famílias que a própria psicologia textura e tipos de famílias emaranhadas, ou seja, onde que tem vários membros de famílias agregados lá, que é aquela família nuclear. Mas não está parentes de tudo, não é? E grau e na meio de família, o que muitas vezes traz complicações no funcionamento de família. Então, não está repara, mas principalmente famílias monoparentais, que é as famílias que a maioria, que está constitui a maioria de famílias na nossa terra, né? Principalmente famílias que mulheres que estão à frente de família te lideram. Então, é um desafio grande, porque mãe tem que fazer papel de pai, tem que buscar também sustento de família, o que te deixa falta que a presença de progenitor, na questão também de passar os princípios e valores. Porque quando a mãe sai de manhã, ela volta à noite porque essa busca, não é, e sustento de família, não te pergunta aquela criança o que estive a fazer durante aquele dia, com quem que estive, porque aquilo é importante também, não é? E nós também nos é fruto de meio. Às vezes meio te determina aquilo que não é. Não há exceções de crianças que criam em meios difícil, que tem problemas sociais, que tem bom comportamento, que é bom aluno, mas não está naqueles meios também grande parte, né, com problemas e que também de próprio meio onde que está inserido. Então, a presença de pais é muito importante. E algo que chamada a atenção que talvez o senhor psicólogo, mas também e como pastor está fazendo, e principalmente para homens, já que nós estamos falando ali de uma sociedade que tem mais mulheres na frente de família, que assumem essa família monoparental. Bom, o apelo é no sentido de não assumir a responsabilidade que não tem, como pais, principalmente. A presença de figura masculina ele é fundamental, a presença de pais. Nesse caso, por exemplo, a presença de pai ele é fundamental, principalmente na menina. Porque, pronto, tem uma certa idade que não está fala de resolução de complexo de Édipo no rapazinho e de Eletra na menina, onde que figura parental feminina é importante para o rapaz e também pai para a menina. Então, ele é um processo que se for bem resolvido, muitas vezes está trazendo dificuldades até na questão da identificação de criança, não é? Então, aquele aspecto é importante. Mas tem também aquela parte que é responsabilidade de pai. E se não hoje, e não também para ponto de vista também bíblico, desde o princípio, esse é um papel atribuído ao pai, de cuida, de prover, não é? De proteger, não é? Família, principalmente filhos pequenos, não é? Indefesos. E então, no papel é nesse sentido, que pais não consciencializa para não assumir nossa responsabilidade como pais, porque nós somos uma figura importante no meio de família. E qual que seria pilares essenciais dentro de família? Acima de tudo, minha pensa de ponto de vista e onde que esse pilar tem a ver com fé. Então, explica por quê. Porque minha acredita, mas nós como um país de matriz cristã, nossos valores e princípios deviam estar baseados naquilo que a palavra de Deus está falando. Não é? Porque senão não está sendo apenas um país dito cristão, mas que os princípios e valores nunca se aplicassem. Então, feita tornava para mim um dos pilares fundamentais, porque se não volta para a palavra de Deus, não está princípios e valores que está lá determinado para a família, mas que é só para a família como um todo, não está para pais, não está para mães, não está para filhos. Não é? Então, cada um deles tem seus princípios e valores já estabelecidos, que muito acredita, mas se não põe em prática, não tem famílias mais saudáveis e não tem pessoas mais responsáveis no cumprimento de seus papéis como integrantes de família. E agora, entrando ali no nosso tema, que é educação para valores, mas a que não fala educação para valores, é de coisa que não se está querendo falar. Quando está falando educação para valores, é no sentido
assim no job, uma das grandes dificuldades que famílias hoje têm e tem a ver com dificuldades e a nível dos valores que nos está falando, né? E nos hoje uma família se atribui papel de educação muitas vezes para igrejas, para escolas, mas me acredita uma educação e sempre não estou aquele ditado, né? Educação também diversa. A família ele é primeiro, né? E meio de socialização. Então, ele é que criança, desde o princípio, começa a aprender que os princípios e valores. Se não deixasse para a escola, bem em China, é um bocadinho complicado. Porque, por exemplo, se não pega no valor que tem a ver com respeito. Respeito não só a pais, mas ele estende para respeito a professores, a autoridades. E se nunca aprender desde pequenote, e tem a ver com a questão de limites. Mas que não te põe limites na criança. É quando não te fala sim e não desde pequenote. Sim, é saber me pode avançar, não é saber me que pode ultrapassar lá, porque já está um limite estabelecido. Então, se criança que aprende que ela é cedo, não tem grandes dificuldades para aprender mais tarde. Então, a educação começa na casa. Porque valores e princípios, me acredita, que está fazendo ser bons homens e boas mulheres na sociedade, me acredita, é na casa que começa. E agora, a escola complementa, a igreja complementa e traz também ensinamento e conhecimentos que é o que junta com aquela parte de educação. Agora, não acredita, mas não está plenamente preparado para não ter boa convivência na sociedade, para não respeitar regras, não é? E para não fazer com que realmente a família seja aquele espelho de sociedade que deve ser. E falando ali, introduzindo quase na única painel que nós tratamos durante o nosso fórum dentro da Igreja Nazareno, na sábado, nós gostávamos de falar do modelo de família atual. E, obviamente, acompanha aquele que nós e a sociedade está também, modo que é a visão do Sr. Fernando. Bom, nós é assim, e se não repara, a nível de sociologia, psicologia, até da definição de vários tipos de famílias. Tem famílias monoparentais, né? Se uma frase não tem famílias emaranhadas, não tem famílias desmembradas, que psicologia de familiar estuda, né? Não tá vários tipos de modelos. Mas tem aquele modelo de família que é família nuclear, que é constituído por mãe, pai e filhos, e que não crê que é aquele modelo que tem enquadra também na perspectiva bíblica, não é? Desde o princípio. E então não fala sobre isso, que modelo de família para a sociedade do século XXI, porque não repara mas que outros tipos de família está muito mais acima de que aquela família que está estabelecida desde o princípio à luz da palavra de Deus. Então, nosso desafio foi no sentido de falar pessoas e incentivar no sentido de no começo da ensina desde pequenote. Nas crianças também é modelo de família. E então foi nessa perspectiva que não fala e se não repara não está hoje, mas desde o princípio que os princípios estão bem estabelecidos. Então me acredita, mas se não volta para a palavra de Deus, não acha que os princípios e valores de família, que se nós tudo não põe em prática, nossa família está a ser, não é, saudável, está a ser uma família feliz, mas está a ter um reflexo grande também na nossa sociedade. Doutor, só para não terminar ali, nosso tempo é limitado, nunca conseguimos esticar mais do que isso, mas eu gostava que deixava uma mensagem para tudo quem é que está acompanhando, uma mensagem especial para todas as famílias no dia de hoje. Bom, a mensagem que nos deixa, não é, acima de tudo, como família, não é, para no volta, não é, para a palavra de Deus, onde que não está aqueles princípios que já fala e que está ajudando grandemente a nível de nossa família e nossa sociedade, mas também para no prima para aqueles valores que não acredita é muito importante para a família, nomeadamente o valor da fé, valor do amor ao próximo, solidariedade, não é?
respeito, honestidade. E então, não pode falar de vários valores que nos acham importante no seio de família e que tem um reflexo grande também na nossa sociedade. Muito obrigada, Sr. Fernando. A continuação de um bom dia. Obrigada por ter o tempo de estar ali conosco para desenvolver esse tema no dia de hoje. Muito obrigado. Nós que te agradecemos a oportunidade de estar ali nessa manhã.